Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez lendo o livro de Mórmon, um dia depois do outro, um capítulo após outro. O mais importante que eu falo a você hoje é a constância. Às vezes as pessoas pegam e lêem 10 capítulos e passam um mês inteiro sem ler, sem se alimentar espiritualmente. Aquele que leu o livro de Mórmon um dia, depois leu no outro dia e depois no outro dia, recebe mais luz dos céus. Seus pensamentos se tornam mais claros, o poder do céu vem à sua vida, tá bom? Então o importante é a constância, lembra disso. Agora, hoje nós vamos ler o capítulo 10, primeiro Nef, capítulo 10. Hoje é 7 de novembro de 2022, uma segunda-feira. E eu tenho uma citação que eu gostaria de compartilhar do presidente Gordon B. Hinckley. O presidente Hinckley certa vez disse, abre aspas, cada vez que incentivamos um homem a ler o livro de Mórmon, fazemos-lhe um favor. Se ele ler em espírito de oração e com um desejo sincero de conhecer a verdade, ele saberá, pelo poder do Espírito Santo, que o livro é verdadeiro. E através deste conhecimento fluirá a convicção da verdade de muitas outras coisas. Fim da citação. Então nós vemos aqui uma citação de um profeta de Deus, o presidente Hinckley, um profeta já falecido, ele nos ensinando a ler o livro de Mórmon. Não é maravilhoso? Vamos lá então começar a nossa leitura de hoje. Deixa eu guardar minha citação aqui. Leí prediz o cativeiro na Babilônia. Fala da vinda entre os judeus de um Messias, um Salvador, um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Leí fala da morte e ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nef fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão, aproximadamente 600 a 592 a.C. Versículo 1. E agora eu, Nef, continuo a fazer nestas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho e também de exortá-los com toda diligência, falou-lhes dos judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Eu gostaria só, estou lendo e sublinhando aqui, eu gostei muito no livro de Mórmon, está nos ensinando sobre o Salvador Jesus Cristo, que ele é o Messias, né, o ungido, né, ou um Salvador do mundo. O livro de Mórmon testifica do Salvador. E nós vivemos numa época que a situação do mundo em que vivemos nos leva a perder a esperança. Mas quando lemos o livro de Mórmon, fala, ensina sobre o Salvador Jesus Cristo e enche nossa vida de esperança e de paz. E é este um sentimento maravilhoso que eu gostaria que você recebesse. Vamos continuar no 5. E ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado estas coisas concernentes a este Messias, que ele havia falado, esse Redentor do mundo. Então, vários títulos do Salvador, né? Messias, Salvador do mundo, Redentor do mundo, no 6.
Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado perdido e queda. Assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a esse respeito. Interessante, falando aqui sobre este profeta que viria, que era João Batista, e ele se considerava assim, João, né? Não sou digno de desatar-lhe a correia das alparcas. Esta era uma condição, um serviço dos servos, dos escravos, percebe? E João estava dizendo que ele não se considerava digno de atar ou desatar as alparcas dos pés do Salvador, mostrando assim a total humildade e dependência do Senhor. Que possamos ser como João e nos aproximarmos do Senhor, sabendo que dependemos dele para a vida, para a salvação, para a exaltação e vida eterna. No 9, disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, e que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. Uma coisa tão extraordinária. Nós todos amamos o Salvador Jesus Cristo, o reconhecemos como nosso Deus. Mas o Salvador, mesmo ele sendo o unigênito, o primogênito de nosso Pai Celestial, a quem tanto amamos e a quem Deus, o Pai Celestial, tanto ama, mesmo ele teve que se batizar. Olha, o batismo é para a remissão dos pecados, mas o batismo também é um mandamento para entrar no reino de Deus. E nós entramos no reino de Deus através de um convênio, o convênio do batismo. A aceitação desse convênio é feita por uma ordenança, a ordenança do batismo. Então, quando nós estamos nos batizando, esta ordenança é uma mensagem pessoal nossa para nosso Pai Celestial, que nós aceitamos pertencer a seu reino, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e tudo mais. Maravilhoso, né? E o próprio Salvador teve que se batizar para entrar no reino de Deus. No 10. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito estas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias, que haveria de vir, e depois de haver sido batizado, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Eu sublinhei aqui Espírito Santo porque eu acho tão extraordinário, porque eu e você podemos ler todos os livros que já foram escritos no mundo sobre o Salvador Jesus Cristo, mesmo as Escrituras, mas no final nós recebemos e aceitamos o Salvador como Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor, quando nós recebemos o Espírito Santo que testifica no nosso coração e na nossa mente que Jesus Cristo vive, que Ele é o Redentor, o Salvador e tudo mais. Então é tão importante a presença do Espírito Santo em nossas vidas. No 12. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse
a palavra do Senhor de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho. Os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Redentor, seu Senhor e seu Redentor. Seu Senhor e seu Redentor. Eu marquei isso também. Então aqui Leí está profetizando e ensinando que depois do ministério terreno de Cristo haveria um tempo de apostasia, os galhos, né, seriam dispersos, arrancados, mas haveria um tempo de restauração e o evangelho seria recebido na sua plenitude pelos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não eram o povo do convênio original. Então eles receberiam o evangelho de Jesus Cristo, porque ele seria restaurado. E depois do evangelho ser restaurado novamente sobre a terra, com apóstolos e profetas vivos, com o poder do sacerdócio, os judeus, ou seja, a casa de Israel, seriam novamente enxertados, simbolizando que eles também aceitariam o evangelho restaurado e aceitariam o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Que é maravilhoso isso, né? Chega a arder nosso peito. No 15, e com essas palavras, meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. E aconteceu que Eunefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai, referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria de vir. Eunefe também desejei ver, ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Deixa eu só marcar algumas coisas aqui, né? Seu pai, Leí, era um homem extraordinário, pai de Nefe. E ele era cheio do Espírito Santo e tinha experiências com visões, sonhos e tudo mais. E isso produziu em seu filho, Nefe, um desejo tão ardente de ver, ouvir e conhecer por ele mesmo essas coisas através do Espírito Santo. Essa passagem, né, 1 Nefe 10, 17 e 18, elas sempre me tocaram muito, especialmente no 18, dizendo ali que o Senhor é o mesmo, né, ontem, hoje e para sempre, e que o caminho já tinha sido preparado. E que sempre quando eu li isto ao longo dos anos, eu lia e eu ficava assim, puxa, Deus é o mesmo, então o problema sou eu, porque eu também quero ver, eu também quero ouvir, eu também quero conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. E muitas vezes eu jejuei, muitas vezes orei para que eu pudesse ter a visão também, que nem Leí, ver a árvore, ver o fruto mais precioso e todas essas coisas. E como eu comentei com vocês anteriormente, eu sempre li o livro de Mórmon todos os anos. E cada vez que eu lia, eu pensava assim, eu também quero ver a árvore, eu também quero ver a barra de ferro, eu também quero ver todas essas coisas. E depois de muitos anos, né, 10, 15 anos, sempre lendo e orando, jejuando para saber essas coisas, e eu pensava assim, nossa, eu sou o problema. E um dia, depois de vários anos lendo o livro de Mórmon, cheguei novamente nessa parte, né? 1 Nefe 10,
17 e 18, os versículos. E quando eu li, eu já estava tão acostumado, quando li o livro de Mormon, chegar nessa parte, orar para que eu também tivesse a visão da árvore que Nef viu, que Leí viu. E então, mais do que acostumado, né, eu já estava acostumado, eu me ajoelhei novamente e abaixei minha cabeça e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor me mostrou na minha mente vários flashes de momentos da minha vida em que Ele me conduziu em alguma coisa. Testemunhos, revelações pessoais, bem pessoais. E eu fiquei assim, aqueles flashes aconteceram bem rápidos na minha mente, e eu fiquei impressionado, né, espantado assim, e a minha mente começou a entender melhor, e então eu simplesmente terminei em nome de Jesus Cristo, me levantei, me sentei à minha cama pensando, e então veio um pensamento bem claro na minha mente. Aquele testemunho de Leí e Nef foi necessário para eles naqueles dias e que chegaram até nós hoje. Mas eu te dei outras revelações que eram necessárias para teus dias. E então, querida irmã, querido irmão, eu soube por mim mesmo que Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre, e que Ele revela coisas, porque tinha me revelado muitas coisas. Só que eu não conseguia, a minha mente, perceber que aquele sonho era para aqueles dias, para Nef e para Leí, e que eu necessitava de outras coisas para os meus dias. E eu fiquei tão feliz, tão cheio do Espírito. Estou muito feliz e ainda continuo feliz em ter o livro de Mormon. Os anos passaram-se, continuei lendo, estudando, e outras revelações têm vindo à minha mente, mesmo hoje. E eu sou bem grato por saber que o Senhor, nosso Pai Celestial, e seu Filho Jesus Cristo continuam a revelar coisas a nós que nós necessitamos pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria que você pudesse também abrir sua mente, seus olhos, para reconhecer que o Senhor revela coisas a você, como fez com Leí e com Nef. Não é maravilhoso? Eu, infelizmente, levei vários anos, na verdade muitos anos, para entender isso. E esse é um testemunho tão sagrado que eu compartilho com você. Vamos continuar? 19. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus, e sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar estas coisas e não as reter. E esta é a mensagem, essa é a leitura de hoje. Estou tão feliz. Eu gostaria de aproveitar e convidar você. Eu tenho observado que quando comecei aqui a gravar esses vídeos e transmitir a você e aos demais que me ouvem hoje, irmãos e irmãs, eu tenho observado que cerca de 250 pessoas estão lendo todo dia junto conosco este maravilhoso livro. E eu tive um sentimento assim, imagina se fosse 400 por dia. O desejo do meu coração é ler um dia e termos 1 milhão de pessoas lendo junto o livro de Mormon. Como as pessoas seriam abençoadas? Não precisa ser eu, pode ser outras pessoas que façam a leitura, mas é maravilhoso só de pensar nisso. E eu quero convidar você a me ajudar para que nessa primeira meta nós possamos chegar a 400 pessoas todos os dias lendo o livro de Mormon. Estou muito feliz com você e essas 250 que leem junto, mas nós podemos aumentar isso. E eu quero pedir a tua ajuda. Primeiro, coloca um like. Cada vez que você coloca um like,
O próprio YouTube nos ajuda a mandar para outras pessoas. Segundo, coloca um pequeno comentário, algo que você sentiu, algum versículo que você gostou. Alguns até me dizem assim, até amanhã, estou contente. Coisas simples, irmãos e irmãs. Coloquem isso. Uma outra coisa muito importante para ajudar a convidar pessoas. Compartilha com os membros da tua ala, do teu ramo, com vídeos para ler o livro de Mórmon, e você vai acrescentar mais luz à vida deles, tá bom? E assim daqui um pouquinho nós vamos estar com 400. Todos os dias lendo junto conosco. Tchau, irmãs. Até amanhã. Tchau, irmãos.